Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai falar sobre esse autor, está estampado aqui na minha camisa, esse barbudão aqui, né, esse Carluxo. E nós, nós já temos no canal aulas sobre ele e hoje a gente vai ver mais algumas ideias a seu respeito. Só que eu quero, sim, eu vou deixar algumas informações na descrição do vídeo, tá? Então peço a você que dê um joinha e compartilhe o canal. Joinha, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, vamos divulgar o conhecimento. Mas eu quero pedir uma coisinha para você. Gente, olha, às vezes você começa a estudar, você começa a ver a opinião das pessoas, ver aulas e assistir, ler muita coisa. A gente, muitas vezes, se deixa levar pelo pensamento do outro, da outra pessoa. Com relação ao Karl Marx, eu peço que você possa entender, né? Tem muita gente que tem preconceito com relação ao pensamento de Karl Marx. Isso é uma coisa ruim. Por quê? Isso não vai ajudar você no seu conhecimento, né? E o seu conhecimento também vai gerar um autoconhecimento. Então, não vamos ter preconceito com relação ao conhecimento, né? Até mesmo para eu poder criticar, para eu poder não gostar, eu tenho que conhecer. Como diz Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece, né? Eu também falo o contrário, né? Perdão. Ninguém odeia também aquilo que não conhece. Você não pode odiar aquilo também que você não conhece, né? Então, vamos partir desse princípio, né? Marx é um autor que a interpretação do seu pensamento gerou polêmicas, controvérsias, um monte de confusão, né? E vamos então tentar entender um pouquinho do pensamento dele, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que o Marx levou em consideração o ser humano aqui e agora. A gente chama isso de pensamento imanentista, ou seja, o ser humano é um ser concreto, é um ser histórico, é um ser real, tá? E a partir daí ele construiu o seu pensamento, ou seja, em que condições materiais este ser humano vive e como ele se desenvolve a partir destas condições materiais, tá joia? A gente chama isso, né? A gente não, ele mesmo, nessa obra aqui, ó, Das Kapital, ele vai chamar isso de materialismo histórico. Ou seja, você parte do estudo, né, das relações dos seres humanos a partir das suas condições materiais. Por quê? O ser humano é que faz a história. O ser humano é o ser concreto que faz a história. Então, né, a gente parte desse ser histórico a partir das suas condições materiais. Outra ideia importante dentro do pensamento de Marx é a questão do trabalho, né? Ele vai desenvolver o trabalho, principalmente, né, no volume 1 de Das Kapital, ou seja, o capital, né? E o trabalho para ele é uma coisa muito importante, mas o capitalismo fez com que o trabalho fosse massacrante e ao mesmo tempo alienador. Então, dentro do capitalismo, segundo Marx, o trabalho aliena e massacra os seres humanos. E ele, como é que ele vai considerar o trabalho? Ele vai considerar o trabalho de duas formas, né? O trabalho é uma mercadoria, certo? É uma mercadoria normal. O que é uma mercadoria? É uma coisa que eu coloco no mercado para vender. Ou seja, eu troco o meu trabalho em troca de dinheiro. E ao mesmo tempo, né, numa via de mão dupla, o meu trabalho é uma mercadoria que produz valor. Ou seja, ele produz outras coisas que vão ser vendidas também, tá? Deu para entender? Ficou claro, né? O Marx, ele criou o que a gente chama de materialismo histórico. Materialismo histórico,
igual eu disse para vocês, ele se baseia na condição material do ser humano. Ele vai falar assim que o ser humano ele não veio de lugar nenhum, né? O ser humano está aqui e daqui ele constrói tudo, ele é dono do seu destino. Então, o que ele vai dizer? Dizer que vai inverter o pensamento de Hegel. No Hegel começa lá e vem para cá. Ele fala assim, não, a gente começa aqui, é daqui que a gente transforma tudo, tá certo? Não tem nada aqui que vem cá e volta lá, e volta lá, e vai cá, vem cá. Não. O pensamento dialético de Hegel é muito importante, mas o Marx fala que ele tá de cabeça para baixo, a gente tem que inverter ele, ou seja, a gente tem que transformar a realidade partindo da própria realidade. Então a dialética de Karl Marx, ela é contrária à dialética de Hegel, no bom sentido, contrária no bom sentido, ou seja, ele coloca ela na forma que ele acha que ela tem que ser, partindo do material, sendo que a do Hegel parte do espiritual. Então leia Hegel, leia Marx, que você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Tá joia? Uma ideia que não pode ficar de fora de Marx é o seguinte, né? Esse ser humano, ele passou por uma história. E nessa história se enxergou uma coisa que ele chama de luta de classes, né? Luta de classes. Ou seja, toda vez que um ser humano, né, que a comunidade humana passa de um modo de produção para o outro, é porque ali existe uma classe que vai revolucionar. Então agora vamos parar um pouquinho e voltar, né? E voltar. Meio de produção. O Marx vai estudar isso muito, modo de produção. Ou seja, é como o ser humano faz para viver, né? A partir da matéria, a partir da sua existência, o que o ser humano faz para viver? Isso atinge todos os aspectos da vida. E toda vez que há uma mudança nesse modo de produção, é porque ali teve uma classe que causou uma revolução, mudando esse modo de produção. Tá joia? Então, modo de produção é o modo com que o homem se vira aqui na Terra, né? E no capitalismo ele vai dizer, né, que existe um controle desse modo de produção por uma classe que detém esses modos de produção, detém os meios de produção. Então, isso é uma coisa assim que não está escalada para a gente ver nessa aula, mas eu já vou dando algumas pistas para você. Mas que a sociedade, ela vive numa constante luta de classes. Ou seja, quem detém todo o poder e aqueles que são detidos pelo poder, né? É o rico contra o pobre, é o rico contra o pobre. Só que tem uma diferença. O rico é um pouquinho de gente e o pobre é um monte. O rico tem muita coisa, apesar de eles serem poucos, e o pobre, que são muitos, tem pouca coisa, né? Quando o pobre enxergar, de acordo com Marx, quando a pessoa, os pobres, a classe pobre, a classe dominada, enxergar que eles são a maioria, que eles conseguem fazer um reviravolta, aí acontece uma revolução, aí muda o modo de produção. Um exemplo, né? A gente sabe que na Idade Média tinha os reis, os senhores feudais, e existia uma classe de servos, aquela sociedade toda estagmentada, né? Mas aquela própria sociedade produziu um outro grupo de pessoas que a gente chama de burgueses, aqueles que viviam às margens dos burgos. E esses burgueses, eles foram o quê? Acumulando dinheiro, e esse acúmulo de dinheiro, eles conseguiram transformar a sociedade, ou seja, eles criaram o capitalismo, tá joia? Espero que não tenha ficado confuso, né? Lembrando que Marx parte do material, né? Do homem que vive no aqui e no agora, certo? O seu pensamento é o materialismo histórico. O seu pensamento tem que ser entendido, tá? E não só a partir das interpretações. Vou deixar material aí na descrição do vídeo, então que você possa ter entendido um pouquinho, tá joia? Materialismo histórico, dialética, essas coisas assim.
Bom dia, boa tarde.